Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Muito bom revê-los. Mais um domingo especial de encontros especiais com os nossos amigos espirituais, que é você. É muito bom poder compartilhar um pouco dessas relações, desses afetos, né? É muito bom poder criar movimentos como esse em que nós nos encontramos, oferecemos parte ou a nossa história e queremos também conhecer, ouvir, entender qual é a sua história. E nestes encontros de histórias, nós somos transformados, porque trago comigo as minhas bagagens e eu sei que você também tem as suas bagagens históricas. E nesses encontros a gente vai aprendendo, né? Aprendendo a se conhecer, aprendendo a conhecer os nossos pares. E também nessa ciranda, né, nós vamos sendo professores uns dos outros. Então é muito especial esses encontros e eu fico muito feliz por isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou o seu aplicativo, como você preferir. No livro de Mateus, nós vamos ler o Evangelho de Mateus no capítulo 2, nós vamos acompanhar essa leitura do versículo 13 ao versículo 15. Mateus 2, do versículo 13 ao versículo 15, será o tema da nossa leitura nesse dia. Você que está em casa, você é muito bem-vindo. Que você possa acompanhar essa leitura também na tela. Quem está nos ouvindo pelo Spotify também é muito bem-vindo. Que você possa ter esse tempo especial de encontro, de aprendizado, assim como nós estamos buscando nesse dia, nessa manhã. Por isso nós lemos Mateus capítulo 2, e o verso 13 diz assim: depois de partilhar, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Versículo 14. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Do Egito chamei o meu filho. Feche seus olhos, consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, exaltamos o seu nome com alegria por tudo que fizeste aqui neste encontro. Agradecemos pelas canções, pelos abraços, agradecemos pela oportunidade de ver os nossos amigos espirituais e partilhar com eles os nossos sonhos, as nossas alegrias. Por isso, pedimos um pouco mais. Pedimos que a sua presença não cesse, mas que ela se manifeste em nossas vidas, agindo tanto no ouvir quanto no falar, que nós possamos estar atentos à sua voz, e que não seja nenhum outro ruído, senão a sua voz falando ao nosso coração e à nossa consciência. E nos dá, Senhor, também a capacidade de ouvir a sua voz e de sermos transformados por ela. Nos ensina. Esse é o nosso pedido, com agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje é domingo. E hoje é um domingo especial. 20 de novembro. Dia da Consciência Negra. Um domingo que marca para nós com um significado muito importante e talvez urgente para as nossas conversas e para os nossos diálogos contemporâneos.
porque houve um tempo na história que conversar sobre vidas negras, vidas pretas, falar sobre preconceito, falar sobre racismo, era mimimi, conversa fiada. Ah, aqui isso não acontece. Isso é coisa lá da Europa. Isso é coisa lá dos Estados Unidos. Ah, lá tem racismo, aqui não. Bom, esses diálogos, eles aconteceram por longos anos no nosso país. Até que os casos de racismo tomaram conta do nosso cotidiano. E se antes eles estavam enrustidos, escondidos, né, em diversos formatos, inclusive na própria TV, na comunicação, na gestão, né, das histórias, nas novelas, nos filmes, nas séries. Agora se manifesta explicitamente na sociedade. Então, nós estamos hoje também num dia que é um marco histórico, não pode deixar de lado que nós vamos iniciar a Copa do Mundo. E, por incrível que pareça, em 2021, a Copa do Mundo é marcada por atos de racismo, em que jogadores são, né, ofendidos de forma explícita e cruel. Então, falar sobre a presença negra, falar sobre a consciência, né, se debruçar a esse tema da consciência negra, para nós é importante, sim. E não é importante só para pessoas pretas, é importante para todas as pessoas. Nós estamos falando isso como modelo de sociedade, compondo a nossa experiência para a humanidade, para nos humanizar também. Porque, como eu disse alguns domingos atrás, quando a gente se perde do outro, a gente se perde de si mesmo. E essa perdição nos leva a ser seres bestiais. E é isso que nós não queremos. E por que falo desse tema? Porque também não é um tema só social, é um tema bíblico. A Bíblia quer também trazer para nós essa noção de quem nós somos, de onde nós viemos, quem são os nossos antepassados, qual é a nossa ancestralidade, de onde viemos, ou de onde foi composta a nossa espiritualidade. Por isso a importância de falar sobre esse tema e de trazer à luz essa chamada consciência negra, que é consciência, né? A consciência é trazer conhecimento ou visualizar um conhecimento conjunto. Consciência é a percepção ou conhecimento da realidade histórica e contemporânea ao qual o indivíduo está inserido. Então, quando falamos de consciência, nós estamos falando de um sentido necessário, de dar a consciência como evocação, manifestação, a consciência como chamamento para uma ação. A consciência é para trazer para nós uma informação necessária de compreender que não ser e não estar indiferente com o que acontece ao nosso entorno. Então, chamar a consciência é não negar a nossa realidade cotidiana, não negar a nossa realidade do dia a dia. Então, para analisar tudo isso, eu gostaria de fazer um pouquinho de... Eu gostaria de dar um olhar mais profundo sobre a presença negra na Bíblia. E aí você pode se perguntar, tem pessoas negras na Bíblia? Tem pessoas pretas na Bíblia? Tem pessoas africanas na Bíblia? Bom, se você for percorrer a Bíblia, você não vai encontrar esses termos. Pessoas pretas,
pessoas negras e pessoas africanas. Esses termos não estão na Bíblia. Mas há outros termos. Por exemplo, Etiópia. Os etíopes, eles estão na Bíblia. Os hebreus, é um termo que está na Bíblia. Os egípcios, eles estão na Bíblia. Esses termos estão presentes. Se você for analisar o termo, por exemplo, Etiópia. Etiópia aparece mais de 40 vezes nos textos bíblicos. Se você for analisar a palavra Egito, a palavra Egito, ela aparece mais de 700 vezes na Bíblia Sagrada. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o continente africano é o continente mais citado na Bíblia Sagrada, diante de qualquer outro continente. Nós estamos falando, meus irmãos, de uma presença afro, uma presença africana ou afroasiática, manifesta nos textos bíblicos de uma forma tão forte, tão contundente, que não é possível negar a existência de pessoas pretas nas histórias que lemos. Não é possível negar a existência de pessoas pretas nas histórias que percorremos. Então, há muitos textos bíblicos que nós debatemos aqui, domingo a domingo, quinta-feira a quinta-feira, e esses personagens são gente, pelo menos como eu, ou pessoas que são mais pretas do que eu. Então, exaltar a nossa negritude diante da Bíblia Sagrada é importante, sim. E por que é importante exaltar a negritude diante da Bíblia Sagrada? Porque por muitos anos, e historicamente, a presença do povo preto, do povo negro, ou da negritude, foi retirada. Por isso que a gente não consegue encontrar nos textos a palavra pessoas negras, pessoas pretas, pessoas africanas. Fala, os etíopes. Fala, como nós temos um texto de Salomão, relacionado a uma poesia feita pela própria Sulamita, que quando ela se apresenta diante das mulheres, ela diz, olha, a minha pele é escura, porque o sol me tomou. E, para quem não sabe, Sulamita foi a mulher escolhida por Salomão e considerada uma das mais belas da sua época. E Salomão era extremamente apaixonado por aquela mulher chamada Sulamita, uma mulher negra. E os textos bíblicos de Cantares são compostos por uma experiência de relação feita por Salomão e Sulamita. Então há muita poesia que fala sobre relação, relacionamento, fala da experiência do corpo e da experiência também de embranquecimento da população. Porque quando Sulamita, diante das mulheres da sua época, diz, olha, vocês precisam me aceitar. Ela, na sua fragilidade, vai dizer que a melanina escura é culpa do sol, mas não é, meus irmãos. Então, há certas histórias que precisam ser revisitadas nos textos bíblicos. E é importante que nós percorramos, né, o diálogo sobre essas expressões. África, Egito, Etiópia. Mas o Oriente Médio também já foi África. O Oriente Médio já esteve conectado à África. O Oriente Médio era uma conexão com a África do Norte. Era pertencente à África, ao continente africano. Então, quando nós falamos destes personagens, né, que percorrem Israel, Egito, o povo árabe, todos eles eram pertencentes pertencentes da África, né? E só foi separado há pouco tempo. Não faz muito tempo que o Oriente Médio foi separado da África. E sabe quando que isso aconteceu?
1859. Quando se fez o Canal de Suez. Alguém conhece o Canal de Suez? Já ouviu falar? Se você não ouviu, há muito tempo, pelo menos no finalzinho agora do período de exclusão da pandemia, nós tivemos um fatídico momento em que um navio se desprendeu, se desgovernou e fechou uma via marítima. Quem lembra desse fato? E aí, por conta desse fechamento, os navios, os cargueiros não conseguiam mais passar e isso gerou uma crise, né, comercial muito grande e uma crise mundial. Então, a presença desse Canal de Suez foi a construção de um caminho para que os navios saíssem do continente africano e asiático e entrassem no Oceano Mediterrâneo. Então, nós estamos falando de uma interligação feita por mãos de homens. Onde era terra, se fez mar, se fez via. E se fez no Canal de Suez a conexão do Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo. E é ali que os navios fazem a travessia. Porque se não tivesse essa passagem, eles tinham que fazer a volta em todo o continente africano ou no continente europeu. Imagina que dificuldade seria. Então, foi o meio que se encontrou para isso. Mas dentro de toda a problemática política, social, né, geográfica, houve diversas discussões, e aí, dentro dessas discussões, a separação de um Egito, que deixa de ser africano e passa a ser, segundo o seu líder da época, dizendo que agora o Egito está se conectando à Europa, se embranquecendo, saindo das suas raízes, saindo do seu lugar, né, histórico, social, geográfico, pertencente. E por que não dizer espiritual? Porque quando nós separamos a África da forma como eu estou dizendo para você, nós estamos dizendo de uma separação e um apagamento da nossa própria história e também da nossa própria espiritualidade. Porque aí fica mais fácil a gente discernir uma trajetória embranquecida do que um povo, né, que na sua essência estava ali, né, fazendo história. Então, meus irmãos, tudo isso mostra que a Bíblia é um livro, sim, afroasiático. E que nos textos bíblicos nós encontramos negros e negras que são protagonistas na história. Protagonistas na experiência da nossa espiritualidade. Por isso eu penso que percorrer isso demanda tempo, não é fácil. Eu gostaria muito de ter esse tempo longo para a gente discutir e falar de cada existência como essa que eu estou tentando citar. Na verdade, eu quero citar algumas, mas eu vou só citar, eu não vou me aprofundar, porque a gente não teria tempo para isso. Mas é importante citar alguns exemplos, e entre tantos que eu anotei, eu acho que o que pode ser mais significativo para a gente iniciar a conversa é olhar para o começo da história, né? Olhar para o próprio Adão. Porque o ato criativo de Deus foi fazer a humanidade, fazer o homem Adão, esse homem humanidade, o homem completo, né? A completude da humanidade recebe o nome de Deus de Adão, né? Que na tradução do hebraico fica Adam. E se a gente esticar esse hebraico, o Adão vem de Adamahan, que Adamahan é a tradução para terra. Então, quando nós falamos Adão, o significado de Adão significa homem terroso, homem da terra. Em algumas traduções, homem da terra vermelha. Por que terra vermelha? Porque era de solo palestino. E ali a identificação daquela terra, daquela presença e daquela criação feita naquele lugar. Então, só para a gente brincar um pouquinho sobre essa história, a gente já vai perceber que quando Deus olha para a humanidade, Ele chama a humanidade de terroso. Essas experiências da pele
e da construção da humanidade, elas são muito profundas e elas precisam ser percebidas para que a gente se entenda como seres iguais. Porque quando fala de criação de humanidade, fala de um ser humano completo em que todos nós estamos conectados nessa primeira raiz chamada Adão. E aí você pode se perguntar, Rafa, mas e o homem branco veio da onde? Veio do mesmo lugar. A única discussão que a gente poderia ter era saber assim, quem tem mais melanina e quem não tem. Sabe? A gente podia discutir sobre isso. Saber quem tem mais um pouco, né, de melanina e quem não tem. Quem, né, desenvolveu mais no seu corpo e quem não desenvolveu. Acho que a discussão deveria ser nesse ponto, mas não. Foi-se construído uma ideia racial, a ideia de raça. E isso nos separa, isso nos divide. Como nos dividiu, como nos separou e como nos fragilizou, especialmente o povo preto, que agora fica claro que nós fomos apagados até nos textos bíblicos, usando sobre ele outras formas de expor, né, a nossa presença no mundo, mas não mais pela nossa cor da pele, não mais pela nossa origem, né, africana. Então, vocês conseguem compreender as problemáticas que existem dentro desse texto e como se dá tudo isso ao ponto em que chegamos? Por isso, falar de consciência é compreender o passado e compreender a contemporaneidade, né? O tempo contemporâneo, o tempo de hoje, o agora. Para que, a partir dessas percepções, nós possamos ter, de fato, um olhar para o futuro. E aí, você pode também me perguntar, Rafa, mas, nossa, por que você vai falar sobre isso? Né? Eu vim aqui para receber uma bênção de Deus. Eu falo, eu estou trazendo para você, eu estou trazendo para você a literal bênção de Deus, que é a bênção da libertação. Libertação dos seus preconceitos, libertação da ignorância, porque todos nós somos ignorantes em algum formato, em algum momento, em algum conteúdo. Então, quando nós acessamos uma inteligência, uma informação, nós também somos transformados e ressignificamos o nosso olhar, a nossa participação no mundo, e temos também a oportunidade de reconhecer não só as nossas vidas, como o outro em nós mesmos. Ou seja, aquele não é diferente do que eu, aquele sou eu. Aquela sou eu. E nós estamos conectados na existência. E é dessa forma que o Senhor nos viu. Tanto é que, quando estávamos num momento caótico da história, a Bíblia Sagrada diz que Deus olhou a humanidade e não viu ninguém justa para que Ele pudesse usar. E aí o que Ele fez? Entregou o seu próprio Filho Jesus. E esse Filho de Deus, cheio de glória e majestade, vivendo nos universos, no multiverso, mergulha na humanidade, se desconectando de todas as suas prerrogativas divinas. E quando chega na humanidade, mergulha no ventre de uma mulher. Numa mulher que tem consigo as características da África, que tem consigo as características da Ásia, as características históricas, porque ela é herdeira, né? Quando você percorre, né, você vai entender que nós temos Tamar, que é a mulher cananeia, uma mulher negra, que fica grávida de Judá, que dá à luz aos gêmeos, que chama Zerá e Pérez, e esses gêmeos formam a tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Quem são os ancestrais do rei Davi? Quem são os ancestrais de José e Maria? Pais que são, né, os pais terrenos de Jesus.
Estas expressões, e eu faço questão de deixar a nota, Gênesis 38, tudo isso que eu estou falando você pode procurar, percorrer os textos bíblicos e identificar que os nossos antepassados, eles mostram qual é a nossa origem. E a partir dessa consciência dos nossos antepassados, nós vamos perceber que Maria está conectada. E os antepassados de Maria estão todos eles na genealogia de Jesus Cristo, como Tamar, como Raabe, como Ruth, como Batseba, Mateus 1, do 1 ao 16. Todos de origem africana e semita. Então, voltamos ao texto que eu li no início, Mateus capítulo 2. Porque o rei Herodes recebeu a informação que Jesus tinha nascido. Uma criança de menos de 2 anos nasceu e sobre ela tinha uma promessa, que ela seria o Messias, o herdeiro do trono, o rei dos reis, o senhor dos senhores. E naquela época, quem era o Messias? Herodes. E Herodes, provocado com a presença de uma criança que tiraria dele o trono, pediu para que aquela criança fosse morta. E aí nós lemos, versículo 13: depois de partir, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá, até que eu lhe diga, pois Herodes vem procurar o menino para matá-lo. O rei de Israel agora estava indo ao encontro dessa criança para matá-la. Jesus corria risco de morte. E o anjo apareceu para José e Maria dizendo: fujam. Para onde? Não ouvi. Egito. Onde fica o Egito? Eles fugiram para a África. E ao chegar na África, eles se esconderam e lá não foram encontrados. Uma pergunta para você responder para você mesmo. É possível esconder uma família branca na África? Então significa que aquela família não era branca, certo? Fique você com essa resposta. Essa família se escondeu na África e lá ela não foi encontrada. Deus enviou José e Maria ao Egito como um propósito. E o propósito era esconder o menino Jesus do rei Herodes. A pergunta surge: será que nós estávamos falando de uma família branca? Parece que não. Versículo 14: então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para a África no Egito. Então ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Extraordinário isso, né? Bom, tudo isso e diante de um dia histórico para nós, eu falo para mostrá-los que negros e negras são invisibilizados de diversas formas. E sempre com uma forma violenta. Porque sempre quando um negro e uma negra aparece, ela aparece violentada de alguma forma e de alguma maneira. Seja através do racismo direto, explícito, que corta a alma, que fere ou que mata, ou seja o racismo assim: ah não, isso é bobeira, isso aí não existe, isso é mimimi.
Isso é uma conversa. Isso também é um fator que nos fere a alma, nos machuca. Como muitas pessoas olhavam para mim e falavam, não, você não é preto não, você é moreninho. Você é café com leite. Ainda bem que minha mãe olhou para mim e falou assim, filho, passou das 6 é meia-noite. Passou das 6 é noite. E eu sou black e eu tenho orgulho de falar que eu sou preto. Né, Bifão? Jesus sofreu na pele todas essas violências. Jesus sofreu na pele todas estas violências e talvez você também tenha chegado aqui com o sofrimento de algum tipo de violência. Talvez você tenha chegado aqui com uma história violenta. Ou talvez você tenha chegado aqui percorrendo algum tipo de ação que violou a sua existência. E ao chegar aqui eu tenho uma boa notícia. Aquele que sofreu o nosso sofrimento, morreu também a nossa morte. E tomou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas angústias, todas as nossas... Ele tomou sobre si. Por isso, certamente, ao nos encontrar com Jesus, nós nos encontramos com aquele que redime as nossas vidas de todas as violências propostas na nossa sociedade. E nos livra, né? Para que, a partir disso, possamos nos compreender como homens, mulheres, seres empoderados, né? E nesse empoderamento é manifesto a partir da atuação de Cristo em nós. É o poder de Deus sobre as nossas vidas. É o poder de Deus agindo sobre a nossa fala, sobre o nosso olhar, sobre o nosso toque, sobre a nossa pele. Por isso a transformação resgata aquele que sofreu o racismo. Mas resgata também aquele que propagou o racismo. E retira-os dessa condição decadente e os coloca num lugar de dignidade. Deus está restaurando as nossas relações ao longo da história. E é urgente que o nosso olhar esteja sensível a compreender as existências que estão à nossa volta. Por isso a discussão não é sobre o colorismo, quem é mais branco ou quem é mais preto, mas quem é de Deus e quem não é. Quem está do lado do Senhor Jesus Cristo, a partir da sua esfera de amor, de cuidado, de ressignificação de existência, de transformação, de graça, e de direito à existência e à vida, de ser e de existir. É a partir desse locus que nós nos encontramos. Sob o olhar de Jesus e atentos, né, a Ele, para que a experiência da graça e do amor espelhe as nossas humanidades e que nós possamos gerar resultado para o nosso cotidiano de vida. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que você saia daqui com essa provocação, porque eu sei que você saia daqui provocado, mas que você trate essa provocação com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado. A partir do momento em que você vai, ao percorrer os textos bíblicos, entender de fato quem somos e para onde nós iremos. Amém? Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos e fizesse comigo uma oração. Uma oração de rendição, uma oração de autocuidado, uma oração
de percepção do seu movimento no mundo, de quem você é e de como você tem se comportado com pessoas que são diferentes de você. Ao menos ao seu olhar. E dizer para o Senhor que você quer um novo olhar, quer dar um novo olhar às pessoas que você encontra. Que você quer sim dar um novo olhar às pessoas que você convive, que você se relaciona ou que você vai se relacionar. Respeitando as diferenças estéticas e compreendendo que diante de nós, essas humanidades, nada mais é que Deus se apresentando diante de nós. Que eu possa ver Deus em você. Que você possa ver Deus em mim. E ao nos ver em Deus, nos amar, nos respeitar, sob o cuidado de uns para com os outros. Ajuda-nos, Jesus. Livra-nos, Senhor, de todo o pecado do racismo estrutural em nossa sociedade. Livra-nos, Senhor, de todo o pecado que compõe os nossos relacionamentos e que muitas vezes nos afastou. Cura, Senhor, o nosso coração, a nossa mente. Cura, Senhor, também o nosso corpo que foi machucado e fragilizado por essa postura do mal. Porque aqueles que foram vítimas serão sarados. Serão recebidos sob o cuidado de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Com um abraço e um sorriso negro, transformador. Por isso, cura-nos, Pai. Renova-nos. E nos dá, Senhor, um novo coração. Um coração que te louva, um coração que é conectado com o teu coração. Pois esse é o nosso sonho. O sonho também de muitos outros pares, como Martin Luther King Jr., que dizia naquela época: eu tenho um sonho. E nós hoje somos resultado do sonho de liberdade dos nossos ancestrais. E vamos continuar esse movimento de liberdade, de libertação, de resiliência, de transformação, de composição das nossas relações, para que os nossos filhos possam receber aquilo que construímos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Mais uma vez, venha a nós o teu reino. O reino de Deus. Seja feita, Senhor, a sua vontade. Seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair na tentação de fazer com o nosso opressor aquilo que ele fez conosco. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Com suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de todas e todos. Que você saia daqui com um coração
ligado ao coração de Deus. Um coração que ama, um coração que é gracioso, que é acolhedor e que abre caminhos para um futuro de paz, de generosidade e de dignidade. Que juntos nós possamos fazer um movimento que foi sinalizado por nossa irmã Camila ao início dessa reunião. Que nós possamos louvá-lo com alegria, com disposição e adorá-lo na expressão da sua santidade em nós. Que Deus nos abençoe. Amém. 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 Dê um abraço e abençoe a vida das pessoas que estão ao seu lado. Mas pode aplaudir o Senhor.